Olá, bom dia. Bom dia, boa semana, que hoje seja o início de uma semana muito abençoada para todos nós. Seja bem-vindo a mais uma manhã com Cristo. Andei afônica, por isso faltei com 2 vídeos aí esses dias, não tinha como falar. Na outra rede social eu falava só de gesto, porque não tinha como falar. Então, mas estamos aqui de novo para trazer uma meditação, para abençoar o nosso caminhar nesta semana e, e é isto. Como vão as coisas? Como estão? Vivemos esses dias apreensivos, né, por conta de ocorrências no país vizinho, irmãos nossos aí de continente, e é muito triste tudo que estamos vendo acontecer, né? Eu vou evitar falar nomes aqui para a gente não ter problema com o vídeo, mas é muito triste a gente ver tudo que está acontecendo e muito triste a gente ver tantas pessoas ainda cegas aqui na nossa terra, né? Porque por mais que as pessoas não consigam enxergar, muitas coisas desse país vizinho já ocorrem aqui no país, no nosso país. Então, nós temos que orar bastante, interceder pelo povo do nosso vizinho, mas temos que orar muito pelo nosso país, muito, né? O Brasil é um país grande e as coisas são um pouco mais difíceis de serem implantadas aqui por conta dessa magnitude de tamanho, né? Mas tudo, se a gente fecha os olhos, se a gente finge que não tá acontecendo, acaba deixando acontecer. Então, abramos nossos olhos, dobremos os nossos joelhos para orarmos e intercedermos pelo nosso país, certo? E o texto que eu vou trazer hoje é uma meditação. É interessante como a Bíblia foi escrita há anos, muitos anos atrás. Estou abaixando minha cadeira aqui, estava me sentindo meio alta demais. Há tantos anos atrás, há milênios de anos atrás, e como é atual, né? É interessante isso. E o texto que eu vou ler hoje, ele está no livro de João, no Evangelho de João, e o capítulo que eu vou ler é o 10, e eu vou ler alguns versículos. Vou começar pelo 22. Esse texto chama-se A Incredulidade dos Judeus. Mas do mesmo jeito que nós somos herdeiros de Abraão pela fé, por falta de fé, muitas pessoas são herdeiras de judeus, né? De judeus incrédulos. Vamos lá. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém e era inverno. E Jesus andava passeando no templo, no pórtico de Salomão. Rodeavam-no os judeus e perguntavam: até quando nos manterás em suspenso? Se és tu o Cristo, dize-o abertamente. Jesus respondeu: eu já vos disse, mas não credes. Os milagres que eu faço em nome do meu Pai falam por mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço. Presta atenção nisso. Eu as conheço. As ovelhas de Jesus
ouvem a voz dele e ele as conhece e elas o seguem. Desculpa. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. Meu Pai que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. De novo, os judeus pegaram em pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhes disse: tenho-vos mostrado muitos grandes milagres procedentes de meu Pai. Por qual deles me apedrejais? Responderam Jesus: não te apedrejamos por nenhum milagre, mas pela blasfêmia, porque tu, mero homem, te fazes Deus a ti mesmo. E aí eu vou ler aqui, ó, o versículo, esse daí está no versículo 33, eu tô pulando aqui para o 37. Se não faço as obras de meu Pai, não credes em mim. Se, porém, as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu nele. Então, ele está dizendo aqui, se eu não faço as obras de meu Pai, não credes em mim. Se, porém, as faço, não credes em mim do mesmo jeito. Então, credes nas obras, pelo menos, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Então, essa reflexão eu trago porque ainda hoje muitas pessoas se enganam no crer em Cristo. Muitas pessoas dizem acreditar em Jesus. Muitas denominações falam de Jesus, mas não creem em Jesus como Cristo, como enviado de Deus. Ele se fez homem, mas ele era Deus. Mas ele se destituiu de toda a majestade para viver uma vida como nós. E ele sofreu as angústias que sofremos, os medos, tudo que sofremos, que nós, seres humanos, temos, sentimos, frio, calor, medo, nervoso, raiva. Ele estava sujeito a tudo isso. E ele foi quem foi. Porque ele era enviado de Deus, ele estava no Pai e o Pai estava nele. E ele obedeceu ao Pai em todo o tempo que esteve aqui. E é isto que Deus pede que façamos, como ele. Obedeçamos ao Pai. A forma de amarmos a Deus é obedecendo. Não tem outra forma. Se você não respeita a palavra de Deus, se você não respeita os mandamentos de Deus, o que Deus quer para a sua vida, você não ama. A mesma coisa dentro da sua própria casa. Se você ama a sua mãe, se você ama o seu pai, você vai se esmerar em fazer o que eles desejam, em agradá-los, em alegrá-los, em satisfazê-los. Você vai se esmerar em honrá-los. E assim é com o Pai. O amor que temos que dedicar a Deus é acreditar em Deus, é acreditar na palavra de Deus, na orientação de Deus para a nossa vida. E a obra que Deus quer de nós é que creiamos naquele que Ele enviou. A palavra de Deus é clara nisto. Então, crer em Cristo não é crer em Jesus como
espírito de luz, como um peregrino na terra, um mestre. Ele não é simplesmente um mestre, ele é filho de Deus. Ele se fez homem, ele é cordeiro de Deus. E é por meio dele que nós ganhamos a vida eterna. Então é crendo em Cristo, é tendo Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas que receberemos a vida eterna, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantos de nós vivemos como os incrédulos judeus? Quantas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, nós praticamos a incredulidade? Mesmo aqueles que dizem crer em Jesus. E crer em Jesus é muito, muito mais do que acreditar que ele passou aqui pela terra. É muito mais do que isso. É crer que ele realmente veio e cumpriu a missão dele como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e nos conduz à vida eterna. Então, procure saber se você está vivendo essa fé transformadora, maravilhosa, porque a alegria que Deus nos dá, o mundo não nos dá, e ela independe das circunstâncias. Você está vivendo isso? Então, medite sobre isso e volte aqui na quarta-feira para a gente conversar mais um pouco, tá bom? Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal. E eu vou esperar vocês aqui na quarta-feira para mais uma meditação incrível, para abençoar a vida de vocês. E eu desejo e eu profetizo que vocês vão ter, que teremos, todos nós, uma semana abençoada e guardada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até quarta-feira. Espero por vocês. Até lá.